Olá, no vídeo de hoje, você vai aprender sobre a famosa Guerra do Vietnã, você entenderá pontos importantes da Guerra Fria, mas antes disso deixe sua curtida, e se inscreve. O Vietnã sofreu colonização francesa, mas durante a Segunda Guerra Mundial os japoneses dominaram a região e os aliados confiaram em Ho Chi Minh para liderar uma resistência. O Japão então perde a Segunda Guerra Mundial e outros grupos nacionalistas assumiram os edifícios públicos e as armas, ao qual iniciaram a Revolução de Agosto. Oficiais do USS reuniram-se repetidamente com Ho Chi Minh e outros oficiais Viet Minh durante este período e em 2 de setembro de 1945 Ho Chi Minh declarou a independência da República Democrática do Vietnã diante de uma multidão de 500 mil pessoas. A Batalha de Dien Bien Phu marcou o fim do envolvimento francês na Indochina. O Viet Minh e seu comandante, Vo Nguyen Diap, impuseram aos franceses uma grande derrota militar, e em 7 de maio de 1954, com a guarnição da União Francesa se rendeu. Em Genebra, a França negociou um acordo de cessar-fogo com os vietnamitas e a independência foi garantida. Na Conferência de Paz de Genebra, em 1954, o Vietnã foi temporariamente dividido no Paralelo 17. Como já era um período de Guerra Fria, e não muito diferente dos outros países comunistas, o Vietnã do Norte perseguiram pessoas de direita já no Sul a partir do verão de 1955. Diem lançou a campanha Denuncie os Comunistas, durante a qual os comunistas e outros elementos antigoverno foram presos, aprisionados, torturados ou executados. Ele instituiu a pena de morte contra qualquer atividade considerada comunista. Na década de 60, os Estados Unidos teve Kennedy como presidente, que enfrentou crises como o fracasso na invasão da Baía dos Porcos, para depor o governo dos Castro em Cuba, a construção do Muro de Berlim pelos soviéticos e alemães orientais. Sua política para o Vietnã do Sul recaía na crença de que Diem e suas forças conseguiriam derrotar as guerrilhas comunistas sozinhos. Ele era contra o envio de tropas norte-americanas e observou que introduzir forças militares americanas em grande número hoje no Vietnã, apesar de produzir um grande impacto militar inicial, iria certamente levar a uma política adversa e, a longo prazo, em consequências militares adversas. Seu governo então passa se opõe também a Diem e seu irmão, que foram acusados de perseguir monges e atos de corrupção. Com isso, em 2 de novembro de 1963, os dois foram assassinados por militares rebeldes. Por ironias do destino, 3 semanas depois, o presidente norte-americano também foi assassinado, causando turbulências ainda maiores na situação de política externa americana. Assume então a presidência Lyndon Johnson, e no mandato dele aconteceu o incidente de Tonkin, que anos mais tarde foi descoberto que era uma armação americana de falso ataque para que os Estados Unidos entrassem na guerra. Os Estados Unidos então lançam a Operação Rolling Thunder, onde quase 1 milhão de toneladas de bombas foram jogadas para arrasar o lado do norte e levar a moral sulista. Logo depois, as forças terrestres entraram na guerra, onde a missão inicial dos fuzileiros navais era a defesa da base aérea de Da Nang. O primeiro deslocamento de 3.500 soldados em março de 1965 foi aumentado para quase 200 mil soldados americanos no Vietnã em dezembro desse mesmo ano. A primeira grande batalha que envolveram os americanos foi a de Ia Drang, onde algo próximo de 1.000 americanos enfrentaram quase o dobro de Vietcongues. Essa batalha foi retratada no filme Fomos Heróis. Tempos depois, os comunistas no Sul lançaram a ofensiva do Tet, onde houve um grande ataque massivo contra as forças americanas, e isso desencadeou logo depois as ondas de protesto contra a guerra, pois os americanos passaram a questionar a eficácia americana e também dos crimes cometidos no Vietnã. Logo depois, Nixon se torna presidente americano e acontece um terrível episódio em My Lai. O massacre ocorreu em 16 de março de 1968 e vitimou cerca de 504 civis sul-vietnamitas, sendo 182 mulheres, 17 grávidas e 173 crianças, que foram executados por soldados do Exército dos Estados Unidos. Os Estados Unidos lançaram a Operação Menu para combater comunistas vietnamitas no Camboja. Aconteceu também o escândalo do Pentagon Papers,
onde vazaram documentos americanos ultrasecretos sobre o Vietnã, aumentando ainda mais os protestos nos Estados Unidos. Os Estados Unidos então lançaram a Operação Linebacker, que destruiu a capital do Vietnã do Norte, matando mais de 1.000 pessoas. Nixon, que tinha Kissinger como seu secretário de Estado, e trabalharam no Acordo de Paris, onde os Estados Unidos se comprometeram a se retirar do Vietnã. Devido à falta de assistência aos sul-vietnamitas, os comunistas tomaram a região e aconteceu a queda de Saigon, onde os americanos tiveram que evacuar, na Operação Vento Constante, mais de 1.000 americanos e 1.500 sul-vietnamitas que tiveram permissão de morarem nos Estados Unidos. A guerra gerou muita destruição para o Vietnã devido ao uso de armas químicas, como a napalm. Nesta guerra, 600.000 vietnamitas morreram. Já pelo lado americano, foram 60.000 mortos. Se você gostou do resumo sobre a Guerra do Vietnã, se inscreva no canal.